Olá, eu sou Andréia Barreto, sou professora de Ciências e Biologia da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou carioca e sou quem mantém o Dicas de Ciências. Pela primeira vez, alguns de vocês estão ouvindo a minha voz. A gente vai começar uma etapa diferente no Dicas, uma etapa com dúvidas comuns dos meus leitores. Então, essa etapa vai se chamar Qual é a diferença entre... Vamos nós? É a primeira dúvida comum. Qual é a diferença entre células haploide e diploide? É um monte de palavrinha, né, que a gente tem em biologia e que confundem mesmo, é comum se confundir. Então vamos tirar essas dúvidas para nunca mais ter essa confusão na cabeça da gente? Vamos lá? Bom, as células podem ser divididas de várias maneiras, né? Várias classificações que a gente pode fazer. Uma das classificações é pelo conjunto de cromossomos que ele tem. Vamos dar um passo para trás. O que são cromossomos? Antes de entender isso. Cromossomos são o conjunto de DNA que a gente tem. São as informações que a gente tem nas nossas células. Quantos dedos tem na nossa mão, a altura da gente mais ou menos, se a pele é mais clara, mais escura, em outras espécies, vamos pensar em outras espécies. Se tem pelo, se tem escama, se anda em quatro patas. São essas diferenças que a gente tem que estão nos nossos cromossomos. Então, as nossas células podem ser classificadas pela quantidade de conjuntos de cromossomos que ela possui. As células haploides possuem um conjunto só de cromossomos. Geralmente são as células reprodutivas da gente. São os espermatozoides nos seres humanos e os ovócitos dos seres humanos. São as células que possuem um conjunto só de cromossomos. Já as células diploides, elas possuem dois conjuntos de cromossomos. Vamos lembrar que esse pedacinho aqui, ó, diploide, se remete a 2. Di é 2. Então, elas possuem dois conjuntos de cromossomos. Que células são essas? São as células somáticas do nosso corpo. Vamos traduzir isso. É a célula da pele, dos ossos, dos músculos, são os nossos neurônios. Eles possuem dois conjuntos de cromossomos. São células diploides. Bom, isso aqui é só para a gente ficar sabendo. É só uma curiosidade. E para a gente pensar junto. As células diploide do ser humano, elas têm 46 conjuntos de cromossomos. Aqui, ó, 46 conjuntos de cromossomos. Já a haploide, ela vai ter a metade disso, 23. No cachorro, são 38 conjuntos de cromossomos na diploide, 19 na haploide, sempre a metade. Eu peguei lá um exemplo que eu gosto de dar, que é uma espécie de samambaia. Olha lá, ela tem na diploide 1.260 conjuntos de cromossomos. Já na haploide, a metade, 630. Isso aqui, gente, é uma curiosidade. Se vocês quiserem saber de outras espécies, vai lá no Google, que tem lá. Ninguém decora isso, ninguém precisa decorar. Também para a gente pensar, para a espécie ser a espécie, para caracterizar a espécie, as células têm um número fixo de cromossomos, de conjunto de cromossomos nas células diploides. Por exemplo, no ser humano é 46. Se você olhar uma célula e contar o número de conjuntos de cromossomos e tiver 46 conjuntos de cromossomos, ele é ser humano. Então, é uma característica das espécies. Bom, então vamos lá. Qual é a lógica disso? Vamos pensar juntos, porque tem uma lógica para entender por que alguns conjuntos de células têm a metade dos cromossomos que as outras. Por que acontece isso? Acontece isso, gente, para a espécie manter o seu número de cromossomos fixos. Eu disse lá atrás que, por exemplo, o ser humano, vamos pegar o ser humano como exemplo,
tem 46 conjuntos de cromossomos nas células diploides, ou 23 pares. Se você contar aqui no desenho que eu coloquei, a gente tem aqui 23 pares de cromossomos. Isso é o ser humano. Para manter esse número de cromossomos sempre fixos em qualquer ser humano, as células sexuais têm que ter 23 conjuntos de cromossomos. Para somar 23 conjuntos na célula do homem sexual, o espermatozoide, e 23 conjuntos lá na célula da mulher, o ovócito. Fecunda, junta, 23 mais 23 dá 46. Formou o ser humano. Senão, gente, seria uma loucura. Toda vez que a gente somasse células diploides, a gente ia aumentar exponencialmente o número de cromossomos. E aí não ia formar uma espécie, né? Não ia ficar fixo, como eu disse. É por isso que a gente tem a metade nas células haploides. Eu espero ter ajudado vocês nas dúvidas das células haploide e diploide. Qualquer outra dúvida, coloca lá nos comentários de Dicas de Ciências, tá bom? Então, beijinhos, até a próxima!